Hezbollah não são palestinos, são libaneses, muçulmanos, fundamentalistas, xiitas, com o apoio do Irã, se torna um novo elemento, porque o Irã, até a subida ao poder dos ayatolás, era um regime que tinha boas relações com Israel. Com a subida dos ayatolás, o regime se torna a República Islâmica do Irã, passa a se tornar um dos grandes inimigos de Israel, assim como o Iraque de Saddam Hussein era um regime que financiava a ação de grupos palestinos contra Israel. Com a derrocada de Saddam Hussein, Israel tem esse conforto, mas o Irã cada vez mais passa a ter um discurso hostil, um discurso pregando a eliminação de Israel do mapa, o financiamento de grupos e a sua política nuclear de desenvolver armamento nuclear, com todos os desdobramentos que vocês têm acompanhado pela imprensa. É um espaço muito curto para poder explicar para vocês todo esse processo, mas eu vou dar uma parada momentânea aqui e abrir o espaço para que vocês possam participar também, com comentários, perguntas, para que a gente possa desenvolver esse raciocínio. Meu nome é Max Gabay. Primeiro, parabenizar, sinceramente, uma brilhante apresentação. Você soube contextualizar desde Abraão até hoje. E realmente foi uma brilhante apresentação. Parabéns. Eu vou escrever aqui rapidamente inúmeros problemas que Israel tem. Só para citar. A gente vê um antissemitismo globalizado. Você vê que os judeus da França, por exemplo, quando podem, estão indo para Israel. Um antissemitismo forte também na Inglaterra, nas escolas. A gente vê o posicionamento do presidente dos Estados Unidos, o Obama, quando apoia esse acordo com o Irã, sabe-se lá com que intenções eles vão ter. A gente vê um crescimento enorme do Estado Islâmico. O conflito sério que está vindo no sul da Turquia ou no norte da Síria. A gente vê também só uma série de problemas. E dentro de Israel, a densidade dos filhos não judeus é maior, eles têm muito mais filhos do que os próprios judeus. Quer dizer, como é que vai ficar no futuro isso daí? E eu vejo, assim, uma mídia internacional, diria assim, um pouquinho comprometida. Então, diante de, assim, rapidamente eu fui escrevendo aqui, tem números, a gente passaria aqui, problemas tem muitos. E não dá para atacar todos. A vida é assim. A gente só tem uma bala para resolver muitos problemas. Como é que você vê esses problemas ou outros? Ou qual é o problema maior que você vê hoje para Israel? E se pudesse opinar, quer dizer, a sua participação já é uma maneira de ajudar. O que Israel pode fazer de efetivo resultado para mudar, dar uma paginada nesse cenário? Quando vai ser o próximo encontro, todos esses assuntos, para poder pontuar o mais fundamental, talvez. É uma situação muito difícil. Israel se defrontou durante muito tempo com o não reconhecimento, com a não aceitação da sua existência por parte do mundo árabe. Essa situação, hoje, na minha opinião, ela é melhor do que no passado, porque Israel tem acordos de paz com o Egito, não deu tempo de falar, mas tem acordo de paz com a Jordânia, ou seja, a maior parte de sua fronteira é com países com os quais ele não está em estado de guerra. Isso por si só já é um progresso. Israel compartilha hoje em dia de interesses estratégicos comuns com outros países árabes, que mesmo que formalmente não sejam externados, se sabe que Israel tem altas relações, por exemplo, com o governo da Arábia Saudita, que tem muito mais medo do Irã do que o próprio Israel. Sabe que existe um conflito fortíssimo de lideranças no Oriente Médio. O mundo árabe e o mundo islâmico vive, apesar de muitos colocarem Israel como fator de instabilidade no Oriente Médio, a gente sabe que isso não é verdade. A
A gente sabe que o conflito Irã-Iraque, com milhões de mortos, não tem nada a ver com Israel. A Primavera Árabe, os conflitos étnicos religiosos na Líbia, na Síria, com 250 mil mortos, que Israel tem a ver com isso. Então, há uma grande briga de liderança entre a Arábia Saudita, sunita, e o Irã xiita. Então, a gente sabe que, provavelmente, se um dia Israel tiver que fazer um ataque contra as instalações nucleares iranianas, ele vai ter o apoio logístico da Arábia Saudita. Os aviões israelenses certamente vão sobrevoar território saudita, se não for mais além do que isso. Então, o judeu tem que ter uma visão otimista da realidade. Senão, é verdade. Se não tivesse essa visão otimista, talvez já tivesse se derrotado há muito tempo. Então, eu acho que, se nós pegarmos um judeu de 200, 300, 500 anos atrás e hoje em dia, a maior parte dos judeus vivem em países democráticos, onde ele pode se expressar, onde ele pode fazer valer seus direitos. Temos um Estado judeu que inspira confiança e conforto aos judeus em todo o mundo. Um Estado com muitos problemas, mas um Estado que conseguiu atingir um estágio de desenvolvimento espetacular, científico, tecnológico, cultural, que já é um motivo de orgulho para nós em muitos sentidos. Um Estado dos mais fortes militarmente do mundo, capaz de se defender. Israel não sofre uma ameaça existencial hoje, proveniente da força bélica de seus vizinhos. Israel tem um grande problema em relação ao Irã, por conta disso, tanta preocupação, por toda essa polêmica desse acordo entre as potências ocidentais e o Irã. Para mim, o grande problema atual do mundo, não só de Israel, se chama fundamentalismo religioso. Porque problemas políticos que Israel tem com lideranças árabes podem ser resolvidas na mesa de negociação. Pode-se chegar a concessões mútuas, pode-se chegar. Mas quando o fator religioso fundamentalista ele está em cena, é muito mais difícil. Porque quando a pessoa acredita que ela tem a verdade divina, que ela está matando ou lutando, quando o Estado Islâmico está matando crianças inocentes e acha que está fazendo isso em nome de Deus, ele está convencido disso. Como dialogar? Como que Israel pode dialogar com o Hamas, que prega a sua destruição e acha que faz isso em nome de Deus? Isso é o mais complicado. Isso se torna muito complicado também quando nós temos judeus com uma visão fundamentalista. Quando nós temos judeus que acham que um pedaço de terra é mais importante do que uma vida. Quando não tem a compreensão que mesmo que você abdique de uma terra que um profeta pisou, mas mais importante do que a terra que ele pisou é a mensagem que ele passou. Então, quando a gente vê um episódio, quando nessa passeata gay em Jerusalém, um louco judeu sai esfaqueando os outros judeus, porque tem uma visão diferente dele, existencial. Ou quando um grupo de judeus ataca uma casa em Jerusalém Oriental de palestinos, botam fogo numa casa, o próprio presidente de Israel disse como pode. Temos que urgentemente ver onde nós estamos errando, como é que os judeus foram mortos na fogueira da Inquisição, nas câmaras de gás, do nazismo. Como é que um judeu pode pensar em botar fogo na casa de alguém e culminar com a morte de um bebê? Então, eu acho que a grande tragédia da humanidade hoje é o fundamentalismo religioso. É lógico que não há termos de comparação entre o fundamentalismo islâmico, a proporção, a virulência do fundamentalismo islâmico e o fundamentalismo judaico, é uma proporção muito menor e uma virulência muito menor. Mas a sociedade israelense tem que estar atenta para isso.
tem que fazer. Israel é um país democrático, Israel é um Estado judeu, mas não é um Estado confessional, como é o Irã ou é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem estrada que o fiel trafega e a estrada que o não muçulmano trafega. Ele não pode compartilhar no mesmo espaço. Israel é um Estado judeu porque é um Estado feito pela preservação do povo judeu, em sua diversidade, judeus ortodoxos, judeus conservadores, judeus reformistas e até judeus não religiosos, mas judeus que trazem em si a semente da sua cultura judaica, da sua identidade nacional. Então, Israel nunca pode abrir mão. Já é um país que, apesar de desde o primeiro dia de sua existência ter vivido em estado de guerra, Israel nunca abriu mão do seu princípio democrático, da divergência, do conflito de ideias resolvidos numa mesa, resolvido num parlamento, com a minoria sendo ouvida, com a vontade da maioria prevalecendo, sem oprimir a minoria. Já é um país que 20% da sua população é árabe, representada no parlamento, é a terceira força do parlamento israelense. Alguns advogando até o fim do Estado de Israel, mas por ter sido eleito, tendo a sua voz escutada lá dentro. Israel, que é chamado de Estado do Apartheid, é o Estado que tem um ministro da Suprema Corte árabe. Já é um país que tem uma Miss Israel negra. Já é um país que tem deputados árabes, professores árabes ensinando alunos judeus na Universidade de Haifa, professores judeus ensinando alunos árabes na Universidade de Haifa. Então, isso Israel conseguiu construir a sua identidade judaica e o seu valor democrático. E não existe compatibilidade entre judaísmo e intolerância. Se é intolerância, para mim já não é tão judaico. É algo muito difícil de governar e de administrar. O conflito permanente e o respeito. O respeito à democracia, o respeito à diversidade. Então a sociedade israelense tem que fazer frente a qualquer fundamentalismo, de qualquer ordem, inclusive judaico. Israel tem que conseguir fazer um trabalho perante o mundo e espelhar melhor essa realidade. Israel se fechou muito dentro de si, não deu a devida importância à asbará, à diplomacia. Tá? Precisam de muitas pessoas como nós, dentro das universidades brasileiras, dentro das escolas, reensinando essa história, porque a história desse conflito, ela foi falseada. Essa história está sendo contada de uma forma inverídica nas escolas, nas universidades, nas reuniões dos partidos políticos. Nós somos vítimas de difamação diária. Fazemos muito pouco em relação a isso. E nós sofremos as consequências disso quando nossos filhos ou netos são hostilizados em escolas, em universidades, na rua. Porque o antissemitismo é um sentimento muito forte, que não surgiu hoje. A cultura judaica é muito forte porque tem uma carga milenar. E o antijudaísmo, o antissemitismo é muito forte porque ele traz um compromisso milenar. Ele vem de um ódio religioso, que se transformou num ódio cultural, que se transformou num ódio racial. Então, gratuito, mas que tem como componente que é o ódio que vem sendo cultivado. No mundo árabe, hoje em dia já tem relações como nunca teve com o mundo cristão. Agora há pouco, o Vaticano recebeu representantes judeus do mundo inteiro para comemorar os 70 anos da declaração do Papa de Tócia, agora, que mudou as relações judaico-cristãs no mundo, a partir do Papa João XXIII. Mas no mundo árabe, hoje em dia, é veiculado como a Bíblia, o Protocolo dos Sábios de Sion, esse documento falso, forjado, que fala do interesse judaico pela dominação do mundo.
E esse tipo de livro frequenta nossas universidades e é utilizado por professores, por mestres, doutores de história, de ciência política. Então, cada um de nós tem que compreender o seu papel como judeu, o seu papel, o seu vínculo com o Estado de Israel. Cada um de nós, na pequena parcela que possa contribuir, deve procurar se tornar um embaixador do povo judeu, um embaixador do Estado de Israel, porque nós somos poucos, nós temos muitos contra nós. Ao mesmo tempo, eu acredito que Israel precisa de um governo que passe uma mensagem à humanidade de maior comprometimento. Por exemplo, eu sou contra, eu discordo que Israel continue criando novas colônias e territórios que deverão fazer parte do Estado palestino. Porque hoje, eu não vejo as condições objetivas de se chegar a um acordo de paz hoje. Mas eu acredito que vai se chegar a um dado momento. E num dado momento, Israel vai ter que abrir mão de territórios. E vai ter que se chegar a essa solução com palavra de 2 estados para 2 povos. Porque Israel não vai poder permanentemente manter sob ocupação. Se Israel dá cidadania aos palestinos de Gaza e Cisjordânia, Israel vai correr esse perigo de ter judeus de minoria. Vai deixar de ser um Estado judeu. E se Israel continua controlando esses territórios indefinidamente, Israel vai continuar sendo um Estado judeu, vai ter que deixar de ser um Estado democrático, porque parte de seus cidadãos não vão ter os mesmos direitos. Obrigado. Essa seria, o senhor está falando agora da questão dos assentamentos, correto? O senhor poderia me dar uma noção um pouco mais clara, mostrando através do mapa, onde é que o Estado está posicionando essas novas colônias? Estou falando de ideias. Bom, Israel retirou-se totalmente da faixa de Gaza e as colônias que Israel tinha na faixa de Gaza não mais existem. Na Cisjordânia, próximo a Jerusalém, Israel construiu grandes assentamentos que na verdade viraram cidades e que Israel não tenciona jamais devolvê-las. Então, as cidades mais próximas a Jerusalém, que talvez correspondam a 5% do território da Cisjordânia, a intenção de Israel é botar na mesa de negociações e até ceder parte de seu próprio território em troca. Agora, as colônias que Israel tem espalhadas pelo restante da Cisjordânia, a ideia é que essas sejam desfeitas, desativadas e que essa população venha residir dentro dos limites do que vai ser Israel no dia que houver um Estado palestino. Agora, minha opinião, eu não consigo entender, e eu acho que isso é uma coisa muito pouco falada, por que Israel pode ter 20% de sua população árabe e por que aqueles que queiram eventualmente viver no Estado palestino não possam lá viver como uma minoria judaica respeitada. Aí eu acho que isso deveria ser uma decisão daqueles que estão morando hoje em dia em locais da Cisjordânia. Não sei se eu não gostaria, provavelmente, de viver sob o governo palestino, mas eu falo sobre o princípio da coisa. Por que no momento algum só falam em saída dos judeus? Por que não falar em absorção desses judeus no Estado palestino? Bom dia. Quero compartilhar um pouco da nossa conversa, né? Que a gente teve ali na break. A gente está comentando muito aqui os esforços de Israel, né? Para o entendimento. Agora, lembrando também que existe, né, uma investida dos inimigos de Israel dentro da mídia internacional e nacional, né? Contra nós. E eu vou conversar com o senhor, principalmente o senhor detalhou aqui bem sobre dentro das universidades, né? Judeus que têm formação acadêmica, que desenvolvem algum trabalho dentro da universidade,
ficar atento a isso, né? Porque o que nós vemos hoje, além de uma doutrinação marxista que já vem de décadas, existe também a doutrinação pró-palestina que simplesmente ela tenta satanizar, né, o Estado de Israel, não mostra o nosso lado, o nosso prisma, somente mostra o lado palestino. Não se atém a detalhes, como o senhor comentou aqui, que o mundo árabe tem feito usando essa população de massa de manobra, né, que são os palestinos, e simplesmente joga toda a opinião mundial, inclusive a que é formadora de opinião, né, que é principalmente a mídia, principalmente as universidades. Então, o senhor frisasse justamente dizer o que nós poderíamos fazer, principalmente os judeus que têm muito trabalho na universidade, para que a gente mude um pouco mais esse cenário, porque quando se fala nos acordos, é bem esforçado, mas o que tem ocorrido muito em Barreira é a questão da mídia, que é a questão das doutrinações pró-palestinas, que muitas vezes querem satanizar o Estado de Israel. Eu acredito, como eu falei há pouco, na importância do trabalho voluntário de cada um em relação a isso. Mas eu só acho que essa ação vai ser efetiva no dia que ela for feita de forma profissionalizada. Eu tenho um projeto que eu estou encaminhando junto à Conib, e, por exemplo, eu gostaria de trabalhar em tempo integral sobre isso, visitando as universidades, dando palestras, participando de debates, na imprensa, porque há décadas que esse trabalho, que entra muito dinheiro árabe aqui no Brasil, financiando partidos políticos, financiando diretórios acadêmicos, passando essa mensagem, anti-israelense, pro-palestino, pro-árabe. Então eu só acredito no trabalho profissional, pessoas bem preparadas que possam se fazer presente nesses locais e que estejam confrontando essas ideias e repassando a nossa visão em relação ao conflito árabe-israelense. Eu acho fundamental a Conib, como Confederação Israelita do Brasil, representante legal da comunidade judaica brasileira, e até que a Conib pudesse desenvolver um trabalho junto à Embaixada de Israel, no sentido de colocar profissionais a serviço dessa causa. Quero parabenizar pela palestra, muito bem conduzida. Mas no início, foi perguntado aqui sobre alguns nomes. Particularmente, eu tenho a admiração por Martin Buber. E ele tem um livro com o nome Eu e Tu. Uma das questões que eu observo, um dos problemas que eu observo hoje, é com a instalação do neoliberalismo, a questão do Estado em si, com que ele morreu. E Israel é como que vai na contramão da história presente. Nós observamos também que há um trabalho constante da morte das lideranças. Por exemplo, um presidente de qualquer país aí é simplesmente o presidente, ele saiu não é mais nada. Então há um vazio quanto à liderança e um vazio quanto à morte do Estado. O Estado hoje ele tem praticamente duas serventias: dar segurança ao capital, ao grande capital, e impedir o povo que está sem nada de ter acesso a alguma coisa. Israel mesmo sofre isso hoje, pois, apesar de eu não ser historiador, mas leio também sobre Israel, e hoje a quantidade de kibbutzim é bem fraca. E como é que esse povo vai emigrar para Israel? Até nós que somos mineiros, sim, e que não somos reconhecidos por uma parte que sejamos judeus, Israel não tem tido um crescimento populacional. E
como é que vai haver um avanço do Estado de Israel se ele nem cresce populacionalmente e ele fecha, às vezes, a porta através de alguns grupos aos que estão até profeticamente ressurgindo, podemos dizer, das cinzas para um retorno a Israel. Eu tive 2 filhos que estudaram lá. Por sinal, em 2006 eu tive a alegria que um dos meus filhos no Sarelo ainda ajudou a carregar tanques lá contra o Hezbollah. Mas eu fico me perguntando, com essa atitude, aqui quando se fala, por exemplo, em Karl Marx, é como que ele seja o diabo também. Não, Karl Marx foi um pensador e que na verdade Israel começou com um pensamento marxista, porém não ditatorial. E hoje esse pensamento, pelo que eu posso observar, está sendo eliminado, ou seja, o tu não existe, só existe o eu, o eu, o eu, o eu, o eu. Agora é. Não, tinha um respeito lá atrás. Não precisa do microfone, não. Eu sou de Grosso, lá do Oeste. Estou no Rio Grande do Norte. Até parabenizo o Moré pelas palavras deles, mas às vezes a gente está ignorando esses grossos. Mas tem um provérbio na minha terra que diz: sozinhos somos fracos, juntos somos grossos. Quando Israel está junto, de fato, são grossos. Mas a questão que o professor bem frisou é que Israel não é só isso. E aos séculos Israel vem colhendo, e talvez grosseiramente, ou seja, contrário a concessões. É errado. Mas a opinião é isso. E Israel está encolhendo, vai dar metade do território. Na Segunda Guerra Mundial teve um certo cidadão lá que era tenente do exército amaldiçoado na Alemanha, e ele estava à beira da morte. E chamaram um judeu que era médico, que estava lá preso para ser executado, e o médico judeu foi lá e curou a vida do oficial alemão. Em seguida, o oficial, por agradecimento, mandou o médico mais rapidamente para a câmara de gás. A pergunta é: os venenos e nascimento de Israel, como o senhor falou, que está aí no mundo, sendo oprimido pela mídia, pelas sinagogas mesmo, por alguns já mais tempo estabelecidos, e o Estado de Israel encolhendo. Haverá espaço para o retorno, porque a terra que está lá é dada para os palestinos, que não são semente de Jacó. E os bereanozinhos? O que se fará? São assuntos muito complexos, né? Nem Israel está crescendo demograficamente tão pouco. Já cresceu muito se a gente pegar uma perspectiva das últimas décadas. Só na década de 90 chegaram a 1 milhão de russos. Né? Israel hoje em dia tem mais de 8 milhões de habitantes. Então, Israel tem crescido demograficamente, nem é tão pouco, tem crescido, nem eu acredito que vai crescer tanto que não tenha capacidade. Israel tem uma engenhosidade fabulosa, tecnológica, que cada vez mais está resgatando desertos, transformando em áreas habitáveis, agricultura, coisas maravilhosas. Então, Israel está louco que chegue mais e mais gente. Uma vez, Yasser Arafat disse que a grande tragédia do povo palestino é a migração russa. Por quê? Porque ele sabe que Israel mais povoado, com a maior população judaica, é um Israel mais forte, um Israel mais viável, em todos os sentidos. Então, eu acho que esse problema, quando Israel vai chegar a uma saturação de capacidade, não vai ser problema na nossa geração, não. Por enquanto, Israel está mais preocupado em receber do que se vai ter capacidade. Essa capacidade, ele tem muitas formas por muitas gerações ainda
de absorver. E a gente sabe que a tendência do mundo civilizado é que, num dado momento, a sua população estabiliza. Né? Alguns países europeus estão passando um processo contrário, de redução populacional. Estão até muito preocupados com isso. Né? E quanto mais o país atinge um grau de desenvolvimento, a tendência é ter uma menor quantidade de filhos. Então, essa não é uma preocupação prioritária de Israel hoje. Eu acho que o direito dos judeus de serem reconhecidos, de fazerem cada vez mais parte do nosso povo, e aquela parcela que se sinta motivada como algo próprio, ter o seu retorno à terra de Israel, é algo muito positivo, algo muito bem-vindo. E eu acho que Israel vai se fortalecer com essa migração. Pois não. Só uma coisa, eu acho que algumas pessoas aqui estão confundindo o Estado de Israel com o Rabinato de Israel, que são coisas independentes. O Estado de Israel nunca negou os meninos sim. A gente tem aqui exemplo na própria comunidade. O senhor João não está aqui, mas o Carlos Abdias, ex-presidente do Centro Israelita do Rio Grande do Norte, ele fez a Radiar. A gente tem a Lise também, que é a irmã dele, e a gente tem a Hannah, que está lá também. Então, quem tentou aqui, conseguiu. E o próprio Ravajão, ele expulsou lá o inclusive, isso está tendo um debate em meio acadêmico sobre territorial. Não, mas o que eu estou falando é que Israel não está negando ninguém, não está negando nenhum dos seus. Não, eu estou entendendo sua colocação. Israel vai ter capacidade de absorver essa reintrodução ao povo judeu, esse elemento. Mas a gente não pode desconhecer a realidade dos milhões de palestinos que vivem naquele território. Expulsá-los não vai ser uma atitude nunca aceita pela comunidade internacional. Dar-lhes cidadania significa abrir mão do caráter judaico do Estado de Israel. Então, me parece que o próprio Ariel Sharon, num dado momento, reavaliou seus conceitos e compreendeu que, nesse momento, é necessária a separação. Só um comentáriozinho. Eu penso assim, eu vivi no Estado de Israel 5 anos. Então, eu tenho toda essa informação e vejo como que é o território, tanto do lado religioso como do lado cívico. Então, eu penso que judeu, o território de Israel não é somente lá. Todo judeu é um território. E nunca nós podemos pôr todos os ovos na mesma cesta. Se nós queremos que o judaísmo, que a nossa raça continue viva, nem todo mundo tem que ir para Israel, por mais que eu defendo aliar o território de Israel, mas estrategicamente é bom que também a gente fique espalhado pelo mundo, entendeu? Porque, como ele já disse, nós somos perseguidos. E estrategicamente é bom estar do lado de fora também, porque é do lado de fora que muitas vezes nós podemos entrar. Não sei se deu para entender o objetivo do que é o território. O nosso território não é só lá, entendeu? É o judaísmo. É onde nós estivermos, nós somos Israel. Caso da minha também. A pátria é portátil, a pátria é portátil do povo judeu. O Talmud simbolizando toda a cultura, a experiência judaica. Eu queria retomar aquele lance que estava falando sobre como viver, como suportar esse enclave de árabes em Israel. Há alguns anos, parece que é a questão de 25, 30 anos, um rabino político, Meir Kahane, declarou que ele era um ativista nacionalista e tinha visão futurista. Ele disse que se em 25 anos não for resolvida a presença de árabes em nosso território, então, depois de 25 anos será muito difícil.
verdade, essa profecia foi concretizada. Hoje o árabe dentro de Israel é um escorpião nos pés do Estado de Israel. Eles são amigos? Nunca pretenderam ser amigos. Eles querem a paz? Sempre pretenderam a guerra. Os votos de estatutos da OLP, mas principalmente do Hamas, tem como vínculo principal a destruição do Estado de Israel. Eles chegaram ao ponto, esse do Hamas, de dizer que os judeus amam a vida e eles preferem a morte, amam a morte, o alto sacrifício, blá 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 blá. E eles dão provas disso. As crianças lá são educadas, são vestidas como guerreiros, como suicidas. Na escola, nós sabemos que mesmo em Israel, não estou falando agora de Gaza, mas mesmo em Israel, o Estado pertence, entendido, palestino, eles fazem o quê? Eles ensinam as crianças a destruir Israel, o ideal palestino de destruição de Israel. Bom, não estou falando sobre a dificuldade de convivência. Já aprendi isso, praticamente, melhor seria sem eles. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: recentemente, o primeiro-ministro de Israel colocou em perspectiva denominar Israel como um Estado judeu, como uma bronca geral. Uma bronca geral do mundo, o mundo colonizado pela ideia, não se sabe, da mídia, mais dos árabes. O mundo não aceita. Por quê? Porque o mundo acha que ali tem que continuar sendo uma democracia tipo europeia. A Europa já está perdida com tanto árabe. Sabemos disso. Muitos governos lá não têm mais autonomia ou poder para enfrentar a pressão árabe. Na França, a polícia, se vê um crime, se vê batendo em judeus, se vê batendo em não sei o quê, tiro de costas, sabemos disso. E está aumentando cada vez mais o poder da presença de árabe na Europa. A Europa parou de crescer e preencheu essa falha com imigração, imigrantes. Mas os árabes se aproveitaram disso. E nos países do norte, Dinamarca, Suécia, todos eles, coisas horrorosas fazem. Eles entraram no estrato social, nos benefícios sociais, não trabalham e só se multiplicam. E a pressão tremenda, a lei não pode mais conter isso. Pois bem, o que eu queria dizer agora é o seguinte: nós temos que compartilhar com a sua observação. Para Israel não se pode viver. Se o Estado de Israel é o Estado pleno, é o Estado pleno, como é que pode falar em acordo de convivência, acordo entre as partes, criar um segundo Estado num lugar que já é pequeno, se o judeu não pode morar na área árabe, que é extração de árabe? O árabe sempre foi tratado com dignidade. Como é que pode haver acordo de paz, acordo de convivência com quem não nos aceita? É muito difícil, muito difícil. As suas colocações são pertinentes. Mas não pense que vamos colocar o mundo árabe monoliticamente, como se todos os árabes fossem violentos, sanguessugas, homens bombas, entendeu? Você tem dentro da sociedade israelense árabes dignos, cidadãos dignos na sociedade israelense. Você tem muitos judeus não dignos na sociedade israelense. É preciso compreender isso. Judeus que agem contra o próprio interesse do Estado judeu. Judeus que não reconhecem o Estado judeu. Judeus que se mancomunam até com a armadilhejada. Então, você tem um conflito independente se são judeus, árabes, entre aqueles que querem modernidade, respeito humano, viver sob leis, e
e aqueles que querem viver na barbárie, no atraso, no fundamentalismo. Eu acho importante cada vez mais cooptar os elementos não judeus, aqueles que comunam conosco esse pensamento, essa luta. Manter Israel como um país demograficamente de maioria judaica, isso é fundamental. E educar as minorias não judaicas com o exemplo, com a lei, para que saibam compartilhar esse modo de vida. Eu acredito nisso. E acredito que não tem como ignorar a existência desses árabes dos territórios ocupados. Eles estão lá, nós vamos ter que conviver com eles. Eu prefiro que essa convivência seja uma fronteira no céu. Eu queria perguntar para a questão da coordenação. Eu tenho 2 vídeos curtos que eu achava interessante, ilustrativo. Eu ia perguntar se daria para fazer a pergunta se há tempo hábil de passar esses 2 pequenos vídeos. Agora é bem rápido. Dentro do cenário atual hoje, nós temos uma situação que é o antissemitismo maquiado com o antisionismo. A gente quer saber um pouco sobre isso aí, como é que está sendo trabalhado, e também o cenário hoje de alguns passaportes que estão circulando na internet aí, que não reconhecem mais Jerusalém como uma área de Israel. Isso faz parte de uma visão ideológica do governo brasileiro e ideólogos. O PT tem uma visão profundamente anti-Israel, o Marco Aurélio Garcia, um outro ideólogo que trabalha não me lembro agora. Por exemplo, fez com que na viagem de Lula a Israel ele se recusasse a visitar o clube do Theodor Herzl, mas visitou o clube do Yasser Arafat. Entendeu? Infelizmente, é uma visão que nos cabe fazer. A diplomacia deve se trabalhar em cima dessas questões. Cabe a nós essa questão do antissemitismo, do antisionismo, justificar, mostrar que não se pode se dizer, não, eu não sou antissemita, eu sou antisionista. O sionismo é um movimento de libertação nacional do povo judeu. Se você é contra o movimento de libertação nacional do povo, você é contra esse povo. Não existe meio termo isso. Tiverem como primeiras crianças e idosos, vai ser servido no coffee break aqui assim que acabar o evento, tá bom? Assim que acabar a palestra do Jado. Não, foi pedido para que as crianças e os idosos fossem no coffee break. Agora, ainda temos mais Eu sugeriria apenas passar esses 2 curtos vídeos. São 5 minutos cada um. Eu sei que a hora está avançada, mas me permito aqui apenas um comentário que eu acho muito interessante, que quando eu descobri, eu fiquei aterrado. A gente fala muito em refugiados palestinos, certo? E crescimento populacional. E existe uma curiosidade, eu sou advogado que não conhece, e pelo direito internacional existe uma agência da ONU só para refugiados. E refugiado é aquele que está em situação de perseguição e vulnerabilidade social. Por sua vez, a ONU tem uma agência só para refugiados palestinos, que não perfazem nem o 10º dos totais de refugiados no mundo. E o conceito de refugiado palestino é um conceito infinito, porque é todo aquele que estava 2 anos antes da independência de Israel e todos os seus descendentes. Em outras palavras, aquela pessoa que era refugiada e se estabeleceu no Brasil